qualquer coisa, quero desejar a cada um de vocês um sábado abençoado e repleto do amor de Deus. Agora preparem-se, gente, porque o que aconteceu nas últimas horas pegou muita gente de surpresa. E nós não estamos falando de qualquer coisa, não. Estamos falando de coisa séria, vindo diretamente da Europa, que envolve o ministro Alexandre de Moraes. E segundo informações que eu apurei, gente, é uma das piores notícias para Moraes. Moraes ficou furioso. Mas não é só isso, não. Ainda temos prisão em massa, Interpol agindo, além de uma notícia que pegou todos de surpresa. Parlamentares condenados por propaganda eleitoral antecipada. Mas, gente, a cereja do bolo vai ficar por conta do que um senador da República, e olha que eu não estou falando de qualquer senador não, viu? Nome forte dentro do Congresso, teve coragem de expor sobre o presidente da casa, Davi Alcolumbre, cara a cara com ele. E abuso das suas prerrogativas de presidente do Senado por não cumprir o regimento, que está lá muito claro, quando você tem as assinaturas suficientes, na primeira sessão do Congresso, tem que ser aberto, tem que ser lido. Ele não leu. Ele já fez 2 sessões e não leu. Então, ele tem a CPI do Senado e a CPMI para abrir e ele foge como o diabo foge da cruz. Então, se ele tem conflito de interesse, não faz isso. Sai, renuncia, deixa o vice assumir para fazer o trabalho. A gente pode fazer esse trabalho de comissão parlamentar de inquérito, como a gente fez na CPMI do INSS. E foi sucesso total. Né? Você vê aí 14 pessoas, desde pessoas ligadas a essas entidades que descontaram bilhões dos aposentados, estão presas, graças ao início, não tenha dúvida, a luz que a CPI jogou nessas sombras. Então, nós vamos cumprir o nosso dever. Nós estamos aqui, inclusive o vereador Guilherme Kilter, lá de Curitiba, está em Brasília, vai comigo agora ao STF, para a gente protocolar esse mandado de segurança, para que o STF determine que o Senado abra a comissão de ética, né? Porque ele está paralisado desde a entrada de Davi Alcolumbre aqui, não se teve exatamente essa instalação. E isso está fazendo diferença, porque esse presidente, no meu modo de entender, deveria ser afastado. Tanto é que o Partido Novo entrou, o doutor Sebastião Coelho fez a peça, uma peça robusta, com os artigos, baseado no regimento interno, né, o número 20 aqui da Casa, e a resolução, e também na Constituição Federal, porque a gente precisa avançar nesse momento para buscar os responsáveis. Né? Então, a CPMI é essencial. Né? Nós estamos na segunda delação do Vorcaro, negada, né? Mas a cada vez surgem mais nomes. E esse dinheiro foi para onde? Se existe esse dinheiro, se foi pago no exterior, cadê? Foi para que lugar? A gente precisa ir. Então, é surreal o que está acontecendo no Brasil, ele precisa ser passado a limpo, e a sociedade, a imprensa brasileira, parabéns à Auriverde, né, precisa estar todo dia cobrando os seus representantes aqui, a população sendo informada, para que a gente possa cumprir o nosso dever e que toda a verdade venha à tona, doa quem doer. Independente de partido, se é de direita, se é de esquerda, se o poderoso está no STF, se o poderoso está aqui na presidência do Senado, não importa. Errou, tem que pagar, essa é a lei tem que ser respeitada. Agora, líder, nós demos essa notícia tão logo o senhor fez o anúncio no plenário do Senado e ao longo da nossa programação nos questionávamos sobre esse tempo todo que o Conselho de Ética ficou sem funcionar. E não há registro de outro parlamentar tão incomodado com isso como o senhor. Falta ética aos demais parlamentares? Olha, eu acredito que existe, infelizmente, aqui um jogo de comadres. Né? Aquela coisa do futebol, que é uma coisa que não tem aquela pressão, mas eu estou apenas cumprindo o meu dever. Conversei com senadores que também estão incomodados com isso, senador Magno Malta, senadora Damares Alves, tem outros também, que nós vamos fazer novas ações semana que vem. E vamos dar tempo, porque essa aqui é do partido, esse mandado de segurança é do Partido Novo, e eu sou o único do Partido Novo, mas nós vamos tomar outras medidas, como senadores aqui, na próxima semana, para buscar a verdade. Então, eu espero que nós tenhamos um amplo acesso. Olha, por muito menos, né, outras denúncias, mas teve apuração, né, por isso que a gente precisa apurar, o Renan Calheiros saiu.
né? Saiu aqui do comando e do Senado naquela época. Então, por que a gente não pode investigar? O Senado está capenga, está parado hoje no Brasil. E a gente não tem esse direito na maior fraude do sistema financeiro do mundo, acontecendo com poderosos citados, PT da Bahia citado também, né? E a gente não poder investigar porque é ano eleitoral. Para com isso, vai enganar quem? Nós estamos aqui para cumprir nosso dever e vamos até o fim. Daniel Vorcaro acabou de vazar o plano de Vorcaro, gente, para sair da cadeia. Começou a aparecer outras coisas. A questão é a seguinte, que a imprensa está declarando que o Vorcaro está sendo avisado lá dentro do seu cárcere, que ministros do STF estão trabalhando. Calma, fique calmo aí que nós vamos anular tudo. É assim a justiça brasileira. Então o que ele está fazendo agora? Ele está indicando não os ministros do Supremo, quando a gente sabe que o ator principal de toda essa criminalidade, que corroborava e blindava Vorcaro, é o ministro Alexandre de Moraes. É um ministro que tem um contrato de 129 milhões de reais. Um absurdo a magnitude desse contrato. E ainda se apareceu um outro de 50 milhões de reais, porque tinha que cumprir para pagar o ministro. Porque para haver a blindagem e haver a influência no BRB e no Banco Central, que já está clara. Só que o Vorcaro, nesse compromisso de segurar, porque podem anular tudo, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, olha só o que a gente está falando. Ministro Supremo levando a conhecimento de quem está preso, que calma, não delate, que a gente vai anular tudo. O que o Vorcaro está fazendo? Está jogando para os políticos de parlamento e do executivo. Voltou a mira ali onde tem delito. Perguntaram do Flávio Bolsonaro, ele falou, porque não tem delito. Não, ali foi regular, porque era uma prestação de um contrato lícito, um financiamento de um filme do produto lícito, inclusive de alto nível. Ali não tem. Mas ele começou a falar, Guga Lima da Bahia, já sabíamos, começou a detalhar, Jacques Wagner desde 2007, Rui Costa, Ciro Nogueira, que ele declarou como não, são apenas empréstimos, uma mesada para um amigo, já começou a falar que tem ilicitude. Já tem toda a questão Cláudio Castro, Rio de Janeiro, Rio Previdência, que colocou mais de 3 bilhões de reais ali. Colocou Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, ou seja, o Ciro Nogueira do PP, o Rueda do União, um governador do estado e parte do PT Bahia, junto ao Lula. Ele está colocando todos eles, demonstrando detalhadamente. E os ministros do Supremo não? Cadê a seletividade? Ocorre que André Mendonça, seguindo a investigação como deve seguir, é o que a gente pede, mas que tenha toda a cautela com os ratos criminosos querendo anular. Gilmar Mendes está querendo anular pelo prazo da preventiva. Aí eu vou entrar aqui na questão da preventiva para vocês. Vorcaro foi preso em março por prisão preventiva. Foi preso porque tinha um risco de fuga, ele estava quase fugindo, sendo blindado pelo ministro Alexandre de Moraes. Toda uma fraude econômica, financeira, a maior fraude econômica financeira do Brasil, tem a ordem econômica. E ainda a instrução criminal. Ele estava promovendo ações, entrando no sistema da Polícia Federal e do Ministério Público, para debelar a investigação, e ainda tinha um sicário. Sicário é um nome para matador de aluguel, conhecido na América Latina. Ameaçando jornalistas. Então, todos os requisitos da preventiva estavam ali. Garantia da instrução criminal, ordem econômica, ordem pública. Ainda assim, a estratégia do Gilmar Mendes é para que, passados 90 dias, porque a prisão preventiva não tem prazo. Está ali no 311 a 316 do Código de Processo Penal. Mas, a cada 90 dias, tem que se revisar fundamentadamente porque está preso. É lógico que todos esses requisitos se mantêm. Se ele sair, ele pode fugir. Se ele sair, ele pode retirar ativos recursos da apreensão contra a ordem econômica, ainda pode ir contra testemunhas e jornalistas. Mas o Gilmar Mendes quer colocar, não estamos trazendo a Lava Jato de volta. Tem que se fundamentar e mantê-lo preso, Vorcaro, para uma delação devida. E é isso que eles querem trabalhar nesse tempo agora. Então, quem mais que eles colocaram? Eles não botaram o Hugo Mota ainda, que a gente sabe que está todo enrolado com o Vorcaro. Porque agora, de repente, apareceu o Alcolumbre. Vorcaro mirou no Alcolumbre. Aí vamos pensar junto aqui. Nós não falamos o tempo todo que o Alcolumbre, como presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, é quem blinda o STF. O STF só precisa ter o presidente, que pode bater recorde de assinatura que ele pauta se quiser. Impeachment, CPMI. Grande erro do ordenamento jurídico brasileiro, de vários, que tem que mudar. E desesperado
desespero mesmo, quem está é Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Após uma decisão lá dos Estados Unidos envolvendo Interpol, FBI e CIA, deixou Lula assustado. E olha o que disse Deltan Dallagnol. Donald Trump executa o chefe de uma facção terrorista e assusta Lula. Eu vou te mostrar agora imagens impressionantes de um ataque feito ontem pelos Estados Unidos por ordem de Donald Trump contra a facção Trem de Aragua da Venezuela, considerada organização terrorista pelos Estados Unidos, assim como agora o PCC e o CV. E logo depois eu vou te explicar o que esse ataque tem a ver com o Brasil. Vamos ler então o que publicou o perfil Hoje no Mundo Militar lá no X e assiste comigo aqui em seguida ao vídeo. Disse o perfil: ataque dos Estados Unidos na Venezuela que eliminou Ninho Guerreiro, líder do Trem de Aragua. Assim como os grupos brasileiros CV e PCC, o Trem de Aragua também foi classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos. Esse ataque foi em coordenação com a Venezuela e decorreu em uma região relativamente próxima à fronteira brasileira. Vocês viram aí, pessoal, o ataque? Eliminando aí um líder do Trem de Aragua de uma organização terrorista. Vou deixar rodando aí para você ver com calma. E agora, vamos ver o que disse o Trump sobre isso aqui, ó. Donald Trump. Sob as minhas ordens, o Comando Sul dos Estados Unidos realizou um ataque rápido e letal com armas de fogo para executar com sucesso Ninho Guerreiro, o infame líder do Trem de Aragua, uma das organizações terroristas mais sanguinárias do planeta. Para você entender, gente, o Trem de Aragua ele é uma facção que cresceu dentro de presídios da Venezuela e se espalhou pela América Latina com tráfico de drogas, tráfico de pessoas e extorsão. Um histórico muito parecido aí com o do PCC, do Comando Vermelho, que também começaram e cresceram em presídios. O Ninho Guerreiro era o chefe, com até 5 milhões de dólares de recompensa pela cabeça dele. Os americanos eles foram lá e eliminaram. E olha o que o Trump falou aqui na sequência. Essa ação foi coordenada de perto com os nossos amigos da Venezuela, com quem estamos trabalhando muito bem. Repara aqui, ó. O próprio Trump ele disse que ele agiu junto com a Venezuela. Não foi invasão, não foi os Estados Unidos passando por cima de ninguém, foi uma cooperação entre países soberanos. E é aqui que entra o Lula na história, e entra muito mal. O governo Lula ele é contra classificar as nossas facções PCC e CV como organizações terroristas. E aí ficou de cabelo em pé quando os americanos fizeram isso, gritando risco à soberania. Esse ataque ao Trem de Aragua é uma amostra do que acontece quando se trata a facção como que ela é. E o Lula, em vez de ficar tranquilo, ele se assusta, porque o Lula sabe que no dia que o Trump ligar para ele pedindo cooperação para fazer isso aqui com o PCC e CV, Lula vai ficar numa sinuca de bico gigante. Se ele aceitar, ele mostra que ele é um hipócrita que não sustentou a própria narrativa. Se ele negar, ele vai parecer mais uma vez um presidente defendendo organizações terroristas em vez de cooperar com os Estados Unidos para combater essas facções. Não tem como Lula vencer. Se até a Venezuela ela coopera com o Trump contra as facções, por que o Lula não pode fazer o mesmo contra a PCC e Comando Vermelho que dominam territórios, que aterrorizam os brasileiros todo santo dia? Quando eu era procurador, eu vi de perto que o crime grande ele é transnacional. Ele opera de um país para o outro, ele comanda o terror em outro, ele só cai com inteligência, com força, com cooperação entre as nações, porque o crime organizado ele não respeita fronteiras. O caminho está na cara, mas o governo do Lula faz o oposto. Briga com a classificação de terrorista, posa de vítima nos Estados Unidos e deixa o crime crescer. Cooperar para esmagar a facção não é submissão a ninguém, é defender o povo brasileiro, que é a primeira obrigação de um presidente da República. O medo do Lula não é perder soberania, é de enfrentar um crime que o próprio governo dele prefere relativizar a combater. É escolha de lado. Na minha pré-candidatura ao Senado aqui no Paraná, eu apresentei 10 medidas para o Senado para combater os abusos do Supremo, para fortalecer a nossa segurança pública e para combater a corrupção. E a medida 6, ela fala exatamente do que nós estamos discutindo aqui nessa análise. A defesa da vida e a proteção do policial que combate o crime. Se um policial dá de cara ali com membros do CV, do PCC fortemente armados em uma favela, ele não pode hoje ter a iniciativa do primeiro tiro, sob pena dele ser punido por praticar homicídio, processado criminalmente, expulso da corporação. A lei exige do policial, no calor ali do confronto, uma frieza de cálculo, gente, que nenhum ser humano, diante de uma ameaça letal iminente, consegue ter, decidindo ali em uma fração de segundo
Se ele hesita, ele morre. Se ele age, ele vai virar réu, vai ser processado criminalmente. Por isso que eu propus na medida 6, é só você entrar aqui no meu site, entrar aqui para conhecer as 10 medidas para o Senado. Você entra aqui, você vai conferir cada uma delas. Por isso que eu propus nessa medida 6 o reconhecimento do que a gente chama tecnicamente de excesso excusável por medo, surpresa, perturbação emocional, como tem nos códigos alemão e português. É uma regra própria da legítima defesa em conflito armado contra facções para proteger o policial. Não dá uma licença para matar, nada disso, mas simplesmente protege o policial que está numa situação muito difícil de enfrentar o crime organizado, bandidos fortemente armados com fuzis. Ainda traz essa medida 6 a proibição de uma prisão em flagrante do policial quando está presente essa excludente, essa proteção jurídica, sem prejuízo, é claro, de uma investigação completa. E, mais, prevê uma defesa técnica, advogado custeado pela corporação e uma cela separada em caso de prisão do policial, dado aí o risco de um policial ser retalhado dentro de uma penitenciária. Se você também se importa como eu com o policial que arrisca a vida para proteger você e a mim, se você apoia medidas como essa para dar uma proteção maior para o policial que vai enfrentar o crime organizado em nosso nome, entra agora no meu site www.deltandallagnol.com.br e assine as 10 medidas para o Senado. Tem uma série de outras medidas boas, você vai amar, é tudo aquilo que eu tenho certeza que você acredita, que eu acredito que precisa ser feito e que não foi feito até hoje no Brasil. Eu vou deixar aqui o link na descrição e nos comentários. E deixa eu deixar uma pergunta para você. Você acha que o Lula vai cooperar contra as facções do Brasil ou ele vai continuar protegendo o crime organizado? Conta pra mim nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho, curta o vídeo e venha virar membro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Medo de Trump faz Lula recuar e evitar humilhação no G7. Sobre a ameaça de tarifaço e forte desgaste internacional, o Planalto adota tom de submissão e tenta blindar o petista de um debate direto com o presidente americano. Bom, como vocês viram, o Deltan Dallagnol já falou, Lula está assustadíssimo. Será que ele está com medo de acontecer com ele o que aconteceu com Maduro? Bom, não é de se duvidar, né? Palácio do Planalto e o Ministério das Relações Exteriores Itamaraty agem nos bastidores para readequar o tom do discurso e das estratégias do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT para a cúpula do G7, que ocorre entre o dia 15 e 17 de junho, agora de 2026, e vai ser em Evian, na França. A principal preocupação da gestão petista é blindar o mandatário brasileiro de um eventual embate direto ou um constrangimento público perante o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A mudança de postura ocorre após a Casa Branca oficializar a imposição de um novo tarifaço sobre produtos brasileiros, estabelecendo sobretaxas que podem chegar a 37,5%, além de uma taxa padrão de mais 10%. Enquanto isso, né, quem se dá mal somos nós, o povo brasileiro. Só que Lula não se preocupou com isso não. Na verdade, ele foi pedir para Trump para não classificar o PCC e o CV como organização terrorista. Só que não deu certo o plano do petista para a vitória do povo brasileiro. Inicialmente, o plano do governo brasileiro não previa a ida de Lula ao evento europeu, mas o Palácio do Planalto alterou a agenda. Inicialmente, o plano do governo brasileiro não previa a ida de Lula ao evento europeu, mas o Palácio do Planalto alterou a agenda oficial e confirmou a participação do petista com o objetivo central de tentar abrir um canal de diálogo e reverter impactos econômicos das medidas restritivas americanas. Mais meia hora. Agora, gente, olhem essa notícia. Interpol prende mais de 8.000 prisão em massa em uma das maiores cooperações internacionais da história. Mais de 8,7 mil prisões em 10 países da América do Sul e da América Central, 56 toneladas de drogas destruídas e 3,3 mil armas de fogo apreendidas foram o saldo da Operação Orca 4. Orca 9, né? 9. 11. Foram o saldo da Operação Orca, considerado como inédita, ação coordenada pela Interpol e as organizações dos Estados americana, OEA,
com financiamento da União Europeia na América Latina, resultou em uma das maiores cooperações internacional da história e tem potencial de servir como modelo para um futuro combate a facções e grupos criminosos internacionais no geral. A ação acontece no contexto de uma força-tarefa da Interpol, com a participação de polícia de diversos países, liderada, financiada pelo Brasil e sediada pelo Buenos Aires. A ação acontece no contexto da Força-Tarefa da Interpol, com a participação de polícias de diversos países, liderada e financiada pelo Brasil e sediada em Buenos Aires, para combater o crime transnacional. Gente, a situação tá ficando cada vez mais complicada, hein? E agora, olhem essa notícia. MP pede condenação de parlamentares por propaganda antecipada. Ação aponta distribuição de brindes e promoção pessoal durante feira rural em Rondônia. O Ministério Público Eleitoral pediu à Justiça a condenação de 13 agentes. O Ministério Público Eleitoral pediu à Justiça a condenação de 13 agentes públicos por suposta propaganda eleitoral antecipada durante o Rondônia Rural Show Internacional em 2026. O evento ocorreu entre 25 e 30 de maio no Centro Tecnológico Vandeice Reik, em Ji-Paraná, Rondônia. Entre os alvos da ação estão parlamentares e pré-candidatos que teriam utilizado o espaço para promover futuras candidaturas antes do período permitido pela legislação. Segundo o Ministério Público Federal em Rondônia, a representação aponta empregos de outdoors, distribuição de brindes e divulgação de mensagens com caráter de promoção pessoal durante a feira de agropecuária. Para os produtores das ações, configuram pré-campanha irregular e desequilibra a disputa eleitoral de 2026. Ainda sobre o caso Zambelli, o STF avalia adotar o princípio da reciprocidade e negar a extradição de um italiano após a Justiça da Itália reprovar o pedido para a ex-deputada Carla Zambelli retornar ao Brasil. O Supremo já mapeou 5 processos que podem ser usados para responder aos italianos. Quem tem os detalhes para nós sobre tudo isso é o analista de política César Feitosa. Oi, Lúcio, bom sábado para você e para quem nos acompanha. O Supremo Tribunal Federal recebeu com muita preocupação ali essa decisão do Tribunal Italiano, da Suprema Corte daquele país, de negar a extradição de Carla Zambelli diante das condenações que ela sofreu aqui no Brasil, especialmente aquela condenação de 10 anos de prisão por causa da invasão aos sistemas do CNJ. No Supremo, hoje, o caminho é pela aplicação de uma reciprocidade, ou seja, o Supremo negar um processo de extradição solicitado pelo governo da Itália diante dessa negativa feita pelo próprio tribunal italiano. E nessa articulação que se iniciou ali no Supremo, chegou-se a uma conclusão. Primeiro é de que há 5 processos de extradição abertos pelo governo da Itália no Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Desses 5 processos, um deles, mais recente, pode ser utilizado pelos ministros do Supremo para aplicar esse princípio da reciprocidade. Trata-se de um processo contra um italiano que foi condenado em 2 tribunais daquele país por crimes que, somadas as penas, chegam a mais de 5 anos de prisão, 5 anos e 6 meses. Então, o Supremo Tribunal Federal deve caminhar nesse sentido de rejeitar um pedido de extradição do governo italiano. Algo muito semelhante chegou a acontecer na Espanha depois das autoridades espanholas negarem a extradição de Osvaldo Eustáquio, um dos blogueiros bolsonaristas que foram proeminentes ali durante os anos do governo de Jair Bolsonaro. Em uma resposta àquela negativa, as autoridades brasileiras no Supremo Tribunal Federal também negaram a extradição de um espanhol que foi condenado e que estava aqui no Brasil. Então esse deve ser o mesmo caminho. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando a cada um de vocês um sábado abençoado, repleto do amor do nosso Deus, pedindo a cada um com a sua fé, com a sua religião, com a sua crença. Vamos continuar a oração por Bolsonaro, pelos nossos representantes e pelo nosso Brasil. E falando em nosso Brasil, gente, muitos têm me perguntado como adquirir essa camiseta Ore pelo Brasil. Aproveita, gente, que a gente está em Copa.
Estamos em ano eleitoral. Compra para dar de presente, compra para você usar e demonstrar o seu amor pelo Brasil. Além de trazer esse dizer maravilhoso, ore pelo Brasil, o tecido é maravilhoso, 100% algodão, a compra é super fácil de fazer, eu vou deixar o link do Mercado Livre abaixo, e chega rapidinho na sua casa. Ainda traz Crônica 2, 714. Também deixe o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor e eu mandar um abraço especial para você do canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. E o meu abraço especial do canal vai para a Wanda Barreto, de Florianópolis, Santa Catarina. Muito obrigado, Wanda, pelo carinho, por sempre comentar no canal. Que Deus possa prosperar e abençoar sua vida 1000 vezes mais. Também desejo a cada um de vocês um sábado mais que abençoado e repleto do amor do nosso Deus. Só não esqueçam de compartilhar. Até nosso próximo encontro!